Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Querido, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da oração, a oração que nós fazemos pelo próximo. Seja um filho, uma filha, seja por um parente, seja por uma questão espiritual, financeira, familiar. A verdade é que muita gente ora por muitas pessoas. E a pergunta que a gente faz, ou pelo menos que a gente deveria fazer é: vale a pena orar? Vale a pena orar? Bom, é lógico que você está assistindo ou ouvindo essa programação numa TV ou numa rádio religiosa, você vai pensar assim, é óbvio que ele vai falar que vale a pena orar. Claro que vale a pena orar, vale a pena rezar. Nós vivemos em um país crédulo, né, que tem uma tendência muito grande a crer em muitas coisas, e até por não sabermos no que crer, acabamos crendo em coisas erradas, equivocadas, porque a nossa tendência é da credulidade. O nosso país é assim, a nossa cultura é assim. As pessoas gostam de acreditar, mesmo em alguns absurdos, em algumas mentiras, mas isso parece que é uma característica nossa. Então, isso parece que facilita as pessoas a orar. O conceito popular diz assim, olha, mal não vai fazer para ninguém, né? Então, porque não custa para a gente orar, não custa para a gente rezar, não tem problema nenhum, vamos pelo menos orar, vai que ajuda, né? Oração de todos os lados, às vezes tem uma criança doente, e aí aceita-se oração de todos os lados, de todos os credos, de todas as vertentes religiosas. Será que isso é válido, não é válido? Você já orou intercessoriamente por alguém e essa oração foi atendida e você continuou orando? Mas daí um cético talvez olhe para você e fale assim, não, isso é coincidência, mesmo que você não orasse, aquela criança iria se recuperar da mesma maneira. Será? Muita gente acha que sim, muita gente acha que não. E a ideia é que você entenda hoje um pouco melhor como se processa a oração intercessória ou intercessora. Bom, antes de ir para o texto bíblico, eu quero levantar um pouco mais de dúvida, quero colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira. Bom, vamos imaginar o seguinte, você está orando por mim, ok? Então, é a tua vontade orar por mim. E você quer que eu sou um indivíduo largado na vida, não quero nada com nada, você quer que eu me converta. E você começa a orar intercessoriamente por mim. Só que eu, exercendo o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, eu não quero me converter. Então a pergunta é, de que adianta você ficar orando se Deus não vai interferir na minha liberdade, no meu livre-arbítrio? Ora, o programa de hoje não é sobre oração apenas, é sobre oração intercessória. Não é oração que você faz por você, é oração que você faz pelo outro. Se Deus respeita a liberdade do outro, de que adianta você ficar orando se esse indivíduo não quer nada daquilo que você está orando? Bom, eu vou deixar essa pergunta no ar e vou responder isso um pouquinho mais tarde, ok? Enquanto a gente está começando a estudar sobre esse assunto, eu quero lembrar que a Carol já está aqui nas redes sociais, no Facebook, está escrito Brasil, ou no Instagram, interagindo, conversando com as pessoas que estão pedindo oração pelas pessoas que amam, pedindo oração por si mesmo. E você pode fazer o seu pedido de oração ali também. Nós estamos orando por você, pela sua casa, pela sua família. Você sabe quais são os pedidos que mais aparecem, né? Quando a gente diz assim, ó, podemos orar por você, o pedido que mais aparece é pela família, né? Geralmente por questões espirituais ou de saúde. Campeão. Sempre aparece família, dentro da família, ó, é pelo meu filho, pela vida espiritual dele. Ou então é pela minha tia, pela recuperação de saúde dela. Agora veja como a oração intercessória ela pode nos unir. Agora no Instagram, que está escrito NT, a Kátia pediu oração pelo Vinícius. O Vinícius tem 8 anos e ela pediu oração em um outro momento
já há algum tempo, o filho fez 2 cirurgias no cérebro e agora ele vai fazer uma ressonância para ver como está o resultado, como foi, né? Como está depois de 1 ano a cirurgia, e ela pede oração pelo Vinícius. E então a Natália entrou ali no Instagram e falou, puxa, que bom, nós estamos tão distantes, mas a gente acompanhou o caso do Vinícius, a gente está orando por ele e tal. Olha como a oração intercessória, ela acaba unindo as pessoas que não se conhecem, mas um orando pelo outro. Mas de que vale tudo isso? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1. Quero começar o estudo falando sobre isso. 1 Timóteo 2, verso 1 diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, disse, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Bom, aparece uma expressão aqui que eu gostaria de lhe chamar a atenção, que é o antes de tudo. A expressão grega é proton panton, que significa, antes de tudo, mais importante que tudo, melhor do que tudo e antes que tudo. Essa é a compreensão do proton panton, mais importante que tudo, melhor do que tudo e antes de qualquer coisa. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, antes de você estudar, antes de você trabalhar, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa fazer súplicas, orações de intercessão. Ou seja, a oração intercessora, ela é bíblica. A Bíblia nos exorta a orarmos uns pelos outros. Eu orando por você, você orando por mim. Essa conexão que existe entre 2 pessoas através da oração é uma conexão real e ela transforma destinos. Por isso eu queria lembrar e falar para cada mãe, para cada pai, que não desista de orar pelos seus filhos. Há um pensamento que diz assim, apenas a eternidade revelará o que o mundo deve às orações de mães piedosas. Nós precisamos e devemos orar uns pelos outros. Mais importante que tudo, melhor do que tudo, antes de tudo, que é o proton panton, nós devemos orar de maneira intercessória. Hoje a gente vê uma realidade um pouco diferente. Embora a gente saiba na prática que as pessoas, elas dizem, na teoria as pessoas sabem que elas devem orar antes de qualquer coisa, mas na prática a realidade é outra. A gente faz tudo, e aí o indivíduo fez tudo que podia, esgotou suas possibilidades, ele diz assim, agora não tenho mais nada a fazer, agora é só orar. Ou seja, é como se o mais importante é eu fazer a minha parte, mas não é. O mais importante é Deus fazer a parte dele. A gente vai fazer a nossa também, mas lembre-se, é proton panton. Mais importante do que qualquer coisa, melhor do que qualquer coisa, e antes de qualquer coisa, eu oro. Antes de você ir ao médico para saber o diagnóstico, ou para saber o prognóstico da doença que você está aí orando, etc e tal, você ora. Antes de definir se vai fazer a cirurgia ou se não vai fazer a cirurgia, você ora. Você descobriu que está com câncer. Antes de você definir se você vai para a radioterapia ou para a quimioterapia ou não, você ora. Você coloca as coisas em perspectiva espiritual, as coisas físicas, reais, literais, materiais. Você põe a perspectiva espiritual. Antes de tudo, você apresenta a Deus o caso, apresenta a Deus o problema. Sabe por quê? Porque você sabe, eu tenho 2 filhos, eu levo eles no médico, eu vou ao médico, minha esposa vai ao médico, nós vamos ao médico. Só que existem situações e circunstâncias que o médico olha e diz assim, eu não sei o que fazer. Quem você pensa que é um médico? É um indivíduo muito inteligente? Não necessariamente, quem é médico sabe disso. Ah, mas comumente eles são muito inteligentes. Legal. Só que a inteligência deles é tão pequenininha diante dos problemas e das mazelas humanas que é muito comum um médico
arriscar, falar assim, olha, eu acho que vamos por aqui, não estou certo se vamos por aqui, peraí, eu vou procurar conversar com os meus amigos para trocar algumas ideias. Olha, eu tenho que te encaminhar para um especialista. Esse especialista pega e diz assim, olha, esse é um caso, eu vou passar para alguém que é mais especialista do que eu ainda, ou que tem mais experiência do que eu. E às vezes você chega num indivíduo que o pessoal brinca assim, né, no dito popular, não, aquele ali é o bam, daquele determinada especialidade. E aí o indivíduo vai lá e não dá certo. Sabe por quê? Não é porque o indivíduo é ruim, não é isso. Mas é porque todo ser humano tem suas limitações e os médicos também. É por isso que antes de definir qualquer coisa da nossa vida, a gente ora. A gente apresenta em oração. Saiba que Deus muda a história através da oração. Quero lembrar a você que Moisés um dia se aproximou de Deus e falou assim, Senhor, não mata o povo de Israel, não faça isso. Mas Deus disse assim, não, é um povo de dura serviço, eu vou tirar a vida de todo mundo. E Moisés disse assim, olha, se o Senhor tirar a vida deles, então o Senhor risca o meu nome do livro da vida. E pela oração de Moisés, ele salvou uma geração inteira. Oração intercessora. A gente pode e deve orar dessa maneira. Sabe, eu vejo aqui, por exemplo, a Vânia Ramos, que pede oração pelo filho, a Poliana Souza, que pede pelo casamento. Estava vendo no Instagram ali o pessoal, não está escrito NT, o pessoal dizendo assim, uma pessoa, né, específica falando assim, olha, eu peço oração para que eu consiga engravidar. O outro dizendo, olha, a minha amiga está com uma gravidez de risco, eu peço oração por ela e coloco o nome dela ali. As pessoas orando umas pelas outras. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam de oração e talvez você esteja precisando de oração. É por isso que a gente aqui não está escrito, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente diz, posso orar por você? Porque a gente acredita que nós devemos orar uns pelos outros, antes de tudo, melhor que tudo e mais importante que tudo. Você quer ver Jesus agindo dessa maneira? Abra sua Bíblia, se você a tem, no livro de João, no capítulo 17. João 17, verso 20. João 17, 20 a 22. Aqui diz assim, olha só Jesus dizendo, eu não rogo somente por estes, referindo-se aos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, capítulo inteiro, é uma oração intercessora pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam a ser seus discípulos no decorrer das eras. Jesus intercede ao Pai, ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus Cristo orou intercessoriamente por você muito antes de você nascer. Sabe o que isso me diz? Que eu posso orar pelos meus netos, mesmo que eu não os tenha ainda. Que eu posso orar pelo casamento dos meus filhos, mesmo eles sendo crianças ainda. Jesus Cristo, ele orou por você, ele intercedeu por você quando estava aqui na terra e ele intercede por você porque ele é o nosso intercessor. O único intercessor entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua clamando ao Pai, querendo que você se salve, querendo que a sua família se salve. E ele está junto ao Pai, intercedendo por mim. Você tem ideia do que é isso? Que amor é esse? Que Deus extraordinário. As pessoas cada vez mais entendendo e compreendendo a importância da oração. Por isso, meu apelo para você nessa mensagem é: não desista de orar. Está tudo escuro, você não vê saída. Esse labirinto, você já tentou todos os caminhos e não tem saída. Pois continue orando. Onde só tem parede, Deus abre porta. Onde fecha a porta, Deus abre a janela. Onde fecha a janela, Deus arrebenta tudo e diz assim: você está livre. Deus fez isso com os discípulos no meio da prisão, mandou um terremoto e abriram as grades. Deus faz isso na vida espiritual de todos nós.
Não desista de orar, persevere em oração, interceda pelo teu filho, interceda pela tua filha, clame pelo indivíduo que está doente, clame pela tua família, clame pelo teu casamento, não desista de orar. Essa é a ferramenta mais poderosa que eu e você temos em nossas mãos. É claro que a oração em si, ela não tem poder. Não, as pessoas, elas são bem intencionadas, mas elas falam algumas coisas que não tem muito sentido. Elas dizem assim, ó, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Gente, não é a oração que tem poder. Quem tem poder é Deus, ok? Deus tem o poder. Se não existisse Deus, você podia orar a tua vida inteira e não ia resolver nada. O poder está em Deus, o poder não está na oração e o poder não está na minha fé nem na sua fé. Ah, pastor, mas eu oro, mas é que eu acho que Deus não me responde porque eu não tenho fé. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus atende você porque você é filho, porque você é filha. Deus não está falando assim, olha, tem uma cota de fé para esse pedido aqui. Enquanto não chegar nessa cota, não posso atender. Deus não faz isso. Deus responde você porque Ele é teu pai, ok? Então, não é porque você tem fé ou não tem fé. Ele te responde porque Ele te ama, porque Ele cuida de você, Ele se preocupa com você. Então, ore, clame, peça, apresente os seus pedidos em súplica, derrame suas lágrimas diante do Senhor. Infelizmente, hoje poucas pessoas sabem o que significa lutar com Deus, como Jacó lutou lá no Val do Jaboque. Ele disse, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. A gente não sabe mais o que é lutar com Deus. O pessoal diz assim, eu acho que a oração é uma conversa com Deus, então eu estou lavando louça, eu estou orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou fazendo isso, eu estou orando. Quer dizer, não tem tempo para orar, né? Você não separa tempo para orar, então você quer aproveitar o tempo. Isso é um grande problema. Você pode dirigir e orar, você pode lavar louça e orar, não é esse o problema. A questão é que a gente não separa tempo exclusivo para oração. Sabe por quê? Porque talvez na prática ela não seja tão importante quanto a gente acha que é. Ela não é o mais importante de tudo, não é o melhor de tudo e não vem antes de tudo. Quando a oração, e você entender que a oração, pela misericórdia de Deus, move os céus, imagine a oração de uma desfalecida alma. Deus atende do céu e manda anjos magníficos em poder socorrer aquela desfalecida alma. Você tem ideia do que é isso? Você movimentou o céu clamando na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua vida débil, cheia de pecado. Ainda assim você clamou ao Senhor e o céu se movimenta, os anjos se movimentam, recebem a ordem do Pai e Ele vem cuidar do teu filho, Ele vai proteger a tua filha no meio da fumaça da boate. Deus manda o anjo proteger e cuidar e livra o teu filho. Os céus se movem, a estrutura do céu se move pela oração, pela súplica de uma criança, pela súplica e oração de uma vozinha de 80 anos que intercede pelo seu bisneto, que está com um problema de saúde e está indo para o centro cirúrgico. Você não pode desistir de orar. Você não pode simplesmente falar assim, não, eu já orei, pronto. Não, continue orando, continue clamando. Agora, a oração, que é quando a gente diz assim, perseverar em oração, não é porque Deus só vai te atender depois que você pedir 147 vezes. Não, é porque a oração nos purifica, a oração nos cura, a oração nos salva, a oração cria laços espirituais entre nós e as pessoas que nós amamos, que você não pode ver esses laços, mas eles são reais, eles são espirituais e literais, reais, quando a gente ora, quando a gente clama. Por isso, continue orando, continue intercedendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, 31 e 32. Olha só o que diz aqui, ó. Nós estamos pedindo oração aqui a Bárbara Patrícia, que pede pelo emprego. As pessoas estão deixando muitos pedidos de oração, tanto no Facebook, nesse exato momento, quanto no Instagram. Não sei se você já segue a gente nas redes sociais, se você já faz parte da família do Está Escrito, que não para de crescer a cada instante, a cada momento. Daqui a pouquinho já mais de 1 milhão de pessoas no Facebook, Está Escrito Brasil, e também ali no Instagram.
muita gente querida, sempre intercedendo, sempre conosco, em todas as postagens está escrito NT. E esse texto aqui de Lucas 22, 31 e 32, ele é impressionante porque diz assim, é Jesus falando para Pedro, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Coisa extraordinária, nós estamos aqui num grande conflito entre o bem e o mal, um grande conflito diabólico, o bem e o mal lutando dentro da minha mente, dentro do seu coração. E sabe, aqui você vê a literalidade desse grande conflito quando Jesus diz assim, olha, Satanás pediu para peneirar você, Pedro, pediu para sacudir você, mas eu roguei o Pai. Olha, um pedindo para destruir, o outro pedindo para proteger. É o conflito entre o bem e o mal. E eu sei que isso ocorre dentro da sua casa, porque você sabe disso, né? O lugar onde o grande conflito mais se desenvolve é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com a nossa família. E eu sei que você tem passado problemas terríveis dentro de casa. Satanás está cirandando, buscando quem possa tragar, rugindo como um leão, tentando destruir teus filhos, tua família, tentando acabar com você, jogando vício para cima de você, tentando arrebentar você. Agora, a palavra do Senhor, querido, ela diz que Jesus rogou ao Pai por Pedro e Jesus continua rogando, oração intercessória. Jesus nos ensinou, orando por nós, que nós deveríamos orar uns pelos outros. Nós estamos numa guerra e precisamos nos ajudar. Os meus braços precisam sustentar os teus precisam sustentar os meus, e a gente vai junto nessa caminhada. Se um cai, todo mundo para e a gente levanta o indivíduo. Se ele não consegue andar, a gente carrega, e quando o dia que a gente cair, a gente espera que as pessoas nos carreguem também. Eu sei que você tem passado grandes problemas, dificuldades, lutas e provações. Sabe por que eu sei disso? Porque isso acontece na minha vida, acontece na vida da minha família, acontece na vida dos meus amigos. E eu sei que na sua vida não é diferente. Mas é hora de você dobrar os seus joelhos aí, é formar calo no joelho, é clamar a Deus, é pedir, é interceder, é bater a porta, tornar a bater. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É hora de você chorar diante do Senhor, é hora de você lutar, é hora de você falar, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. É uma guerra, amigo. Nós estamos no meio de uma guerra, em guerra não tem trégua, não tem bandeira branca nessa guerra. A gente precisa lutar com as armas que nós temos, a espada que é a palavra de Deus, o escudo da fé, as orações, o capacete, a gente precisa orar, clamar ao Senhor. Você precisa orar pelos seus filhos, você precisa orar pelo teu pai, pela tua mãe, você precisa, imagina, Jesus Cristo disse assim, olha, você deve orar até pelo seu inimigo. Como é que você não ora pelos teus amigos, pela tua família? Como é que você não intercede? Ore a Deus antes de dormir, ao meio-dia, ore ao acordar, clame a Deus, lembra de 1 Timóteo 2:1? Próton panton, antes de tudo, mais importante que tudo, melhor do que tudo, antes de tudo, nós devemos orar, clamar, buscar, e Deus atenderá a você. A oração da fé pode muito em seus efeitos, porque os efeitos chegam no coração do Pai, que recebe a intercessão através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, eu quero que você acompanhe comigo o último texto, no livro de Jó. No último capítulo do livro de Jó, Jó 42. Verso 10, que diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Imagine, enquanto Jó orava pelos seus 3 amigos, vocês se lembram que os 3 amigos de Jó, na hora que apertou tudo, eles se tornaram acusadores. E agora no capítulo 42, Jó não está tripudiando em cima dos amigos, dizendo, está vendo como eu estava certo, está vendo como eu estava certo, vocês estavam errados, falaram do que não sabiam. Jó começa a orar e interceder. E à medida em que Jó vai intercedendo pelos outros, ocorre um milagre na vida dele e Deus dá a ele o dobro de tudo aquilo que ele possuía.
A Rayane, ela pede pela menina Laura, que está com dengue e acaba de sofrer um sangramento, ou seja, uma dengue hemorrágica. Vamos orar por essa menina, a Laura. Vamos orar e interceder pela Laura. Agora, respondendo à pergunta que eu fiz logo no começo, como que Deus vai atender uma oração de alguém orando por mim se eu não quero nada com Deus, se eu não quero nada? Sabe por quê, querido? É porque da mesma maneira como Deus, ele respeita a minha liberdade, Ele também respeita a sua liberdade em orar. E quando você ora por mim, uma porção dobrada do Espírito Santo começa a me influenciar de maneira ainda mais intensa. E quanto mais pessoas vão orando por mim, mais o Espírito Santo, respeitando a liberdade daquelas pessoas que estão orando por mim, começa a me influenciar, começa a se mover dentro de mim, ou seja, as minhas chances aumentam, o meu coração duro, empedernido, começar a amolecer. Então vale a pena orar, vale a pena interceder, não desista de clamar, não desista disso. Em situação alguma, em hipótese alguma, continue orando, continue clamando, continue intercedendo. Querido, nós aqui do Está Escrito queremos orar por você, e não apenas nos nossos programas, durante toda a semana. Por isso a gente diz, venha para a nossa família. Todas as denominações são bem-vindas. O programa Está Escrito, ele recebe de braços abertos você que é mórmon, você que é espírita, você que é do candomblé, você que é da Igreja Católica, você que é da Igreja Batista, Assembleiana, você que é da Igreja Quadrangular, Congregação, Testemunho de Jeová. Querido, não importa, nós abraçamos você, porque nós entendemos que aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E nós queremos orar por você e pela sua família, queremos interceder, clamar ao Senhor. Por isso, querido, eu faço um apelo para você agora. Não desista de orar. A oração Jesus nos ensinou. Jesus nos instiga a orarmos, a conversarmos com Ele, a apresentarmos nossas mazelas, nossas dores, mas também nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, nossos quereres, pedindo que a nossa vontade se una à vontade de Deus e que assim a nossa vida seja tudo aquilo que Ele sempre sonhou. Por isso, se eu estou falando para alguma mãe desesperada, algum pai sem esperança, se eu estou falando para alguém que vê a situação terrível, escura, não tem saída nem solução, se você se sente acuado, se você se sente contra a parede, eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível, que não importa o que tenham dito para você e não importa a força da tua lógica, quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Você crê nisso? Então, meu amigo, eu quero que você persevere em oração, que você clame, que você peça. Eu tenho a mais absoluta certeza que Jesus jamais lançou fora qualquer pessoa que humildemente tenha se aproximado dele. Ele não fez isso com ninguém e não fará isso com você. Você quer orar ao Senhor? A Daiane vai cantar agora. Enquanto ela cantar, faça desse hino uma oração. Faça desse momento um momento de súplica, um momento de clamor. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele comandar a sua existência. Deixe Ele resolver os problemas insolúveis da sua vida. Aquilo que é inexplicável, aquilo que é impossível, aquilo que é insolucionável, presente ao Senhor. Ele é capaz de fazer coisas que você nem imagina para demonstrar o amor, o carinho que Ele tem por você. Enquanto a Daiane cantar, comece orando, intercedendo. Nesse momento, vamos bombardear os céus com as nossas orações.
Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. O melhor da oração intercessória é que à medida em que nós vamos orando pelo outro, o foco da minha dor não sou eu. Isso vai burilando o meu caráter. Sabe o que eu acho mais impressionante nessas redes sociais que o bem promove? É porque as pessoas, elas nem se conhecem, mas elas vão orando umas pelas outras. Você já entrou no nosso Instagram? Você está aí com o seu smartphone? Põe ali no Instagram e pesquisa, @está escrito NT. Segue ali e já começa a orar pelas pessoas. Já apresenta o seu pedido para que as pessoas orem também. Você pode fazer isso agora, nesse exato momento. Nesse momento. É tão bom quando a gente descobre que a gente não está sozinho nessa. Que essa caminhada é dura, machuca os pés, a gente sangra, a gente cansa, cai, esfola, mas os nossos irmãos, eles vêm e nos sustentam, nos erguem de novo. Você fez isso também, tenho
no Facebook está escrito Brasil. Clica lá para curta a nossa página, clica nas notificações para você poder receber as postagens. É tão bom estarmos juntos, é tão bom sabermos que não estamos sós, que no meio das nossas lágrimas temos irmãos e irmãs que choram conosco, que intercedem por nós, que entendem a nossa dor porque já passaram por essa dor. E é tão gostoso nas redes sociais a gente descobrindo, olha, eu quero pedir oração pelo meu filho que está passando por esse problema, e alguém já entra dizendo, olha, meu filho passou por isso, vai dar certo, confia, acredite. E assim nós vamos nos fortalecendo e vamos criando essa corrente do bem que traz esperança ao seu coração, que traz esperança ao meu coração. Jesus intercedeu tanto por nós, continua intercedendo, nos orienta a intercedermos. Eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena. Eu tenho certeza que muita gente ora por mim, certeza. Não só a minha esposa, minha mãe, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, meus parentes, não. Muita gente que eu nunca vi na vida, que ora e diz assim, Senhor, sustenta o ministério do pastor Ivan, sustenta as pregações, sustenta o está escrito. Você tem ideia da quantidade de pessoas que oram intercedendo pela Rede Novo Tempo de Comunicação? Os milagres que ocorrem aqui, eu tenho certeza, se dão em função das orações que muita gente piedosa apresenta diante do Senhor. E eu quero mais uma vez orar e interceder por você, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você está precisando. Então, se você puder, feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido Pai, o programa inteiro hoje foi sobre oração. A importância de orarmos, a importância de não desistirmos. Nesse momento, Pai, eu intercedo por todos os que estão assistindo e ouvindo essa mensagem. Cada um deles tem seus problemas, suas lutas, seus pesares. E eu peço a Deus que o Senhor visite a cada um deles e que eles percebam o tamanho do seu amor, do seu carinho, da sua proteção para a vida deles. Em nome e por amor de Jesus pedimos. Amém. É isso, amigo, e lembre-se sempre, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.